Senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, analisar através da Conta Geral do Estado de 2016, o primeiro ano do Governo de maioria socialista, bloquista e comunista, é um exercício interessante, mas arrepiante pelos resultados que já produziu. Politicamente interessante pela capacidade que os atores têm tido para colocar e retirar máscaras conforme as circunstâncias. Resultados arrepiantes pelos danos e estragos que estão a fazer na sociedade portuguesa. A capacidade destrutiva é muito superior ao que se podia prever à partida. Senhoras e senhores deputados, o ano 2016 marca o início de um período de ilusionismo político protagonizado pela dupla Costa Centeno, com o patrocínio e apoio de Catarina e Jerónimo. Catarina e Jerónimo foram os partenares convenientes e coniventes. Tem sido um tempo de truques, enganos e manipulação. Truques porque apresentam e votam orçamentos com estratégia de ajustamento com o aumento da despesa e depois constata-se que a mesma a reduz brutalmente. Enganos de que foram e continuam a ser vítimas os portugueses pela degradação que trouxeram aos serviços públicos. Enganos de que foram e continuam a ser vítimas os funcionários públicos. Manipulação que fizeram e continuam a fazer. Juras de defesa da qualidade de serviço público, mas que na prática ficam cativas da lógica todos somos Centeno. Senhoras e senhores deputados, e como tem conseguido o Governo manter esta prática ilusionista? Perguntarão os portugueses. Quais foram os instrumentos que o Governo teve à disposição para conseguir mostrar algumas poucas flores? O mais importante e mais relevante, o acervo e o conjunto de reformas efetuadas pelo anterior Governo, que deram força à recuperação económica do país a partir do segundo semestre de 2013. Outro, o preço anormalmente baixo do barril de petróleo permitiu ao Governo aumentar os impostos sobre os produtos petrolíferos logo no início de 2016 e que possibilitou um imenso aumento da arrecadação fiscal por essa via. Por outro lado, a política monetária do Banco Central Europeu, com uma estratégia fundada em programa de compra de ativos soberanos, com cedência de liquidez a juros negativos, permitiu baixar de forma sustentada a fatura dos juros a pagar. Apesar deste contexto único, de que foram herdeiros, nenhum dos mais relevantes indicadores mostrou resultados melhores em 2016 do que os obtidos em 2015. Basta atentar para o PIB real, para a evolução da dívida pública e para o investimento público. No PIB, o crescimento passou de 1,8% para 1,5%. Na dívida pública, passou de 128% para 130% do PIB. Na formação bruta de capital fixo, passou de 5,8% do PIB para 1,6%, abaixo de 2015. Atingiu valores inferiores a 2008. O prazo médio de pagamento do Estado aos fornecedores, que vinha a cair sustentadamente desde 2011, voltou de novo a subir em 2016. O risco de pobreza dos desempregados agravou-se em 2016 em relação a 2015. Em suma, a governação destes últimos 3 anos tem sido suportada pelas reformas realizadas pelo anterior Governo, pelo preço de sal do barril de petróleo e pela política monetária do BCE. Senhoras e senhores deputados, neste palco de ilusionismo, quais foram então os adereços que o Governo socialista, bloquista e comunista utilizou? Como já dissemos, ainda antes da apresentação do Orçamento de Estado para 2016, um brutal aumento do ISP, a que nem o gasóleo da agricultura escapou. Daí para a frente foi colocar a imaginação a funcionar, no sentido de aumentar impostos, os que existiam e outros que se criaram. Foi tal o envolvimento dos parceiros que cada um competia com o outro e reivindicava a respectiva paternidade. Foi a destruição das reformas do IRS e do IRC, com a eliminação dos benefícios que as mesmas concediam. Foi a criação do adicional ao IMI. Foi o agravamento de todos os impostos com que os portugueses convivem todos os dias, desde os automóveis ao açúcar. Outro adereço determinante e de grande eficácia. Um corte radical e abrupto com o investimento público, que levou à paragem ou ao não arranque de projetos de que o país carece e se viram congelados.
A varinha mágica desta atuação acabou por ser as cativações. Cativações utilizadas sob todas as formas e pretextos e a que nenhum serviço ficou a salvo. Globalmente, as cativações atingiram mais de 940 milhões de euros, concluindo por isso que das cativações totais só foram libertados 46% pelo Ministério das Finanças. Mais de metade do dinheiro que os serviços necessitavam ficaram retidos pelas finanças. Todos os serviços públicos foram atingidos, mas não podemos deixar de denunciar os casos de aquisição, já terminar, Sr. Presidente, da aquisição de bens e serviços e o Programa Orçamental da Saúde. A aquisição de bens e serviços de que os serviços careciam viram cativados 62% do montante previsto. Sintomático, no Programa Orçamental da Saúde, do montante de 82 milhões de euros, foram descativados 3 milhões, Sr. Deputados. Ficaram cativados 79 milhões desse Programa Orçamental. Concluindo, Sr. Presidente, o ano 2016 foi o arranque desta estratégia de governação de que temos vindo a sofrer as consequências. Práticas e consequências que não ficaram circunscritas a 2016, mas continuam a ser utilizadas e continuam a provocar a degradação da proteção das populações e prestação dos serviços públicos. Senhoras e senhores deputados, é ou não verdade que a proteção e o socorro às populações está pior? É ou não verdade que o Serviço Nacional de Saúde está pior? É ou não verdade que a escola pública está pior? Isto é o resultado da governação comunista, bloquista e socialista. Obrigado, Sr. Presidente, disso.